Bem-vindos, famílias e profissionais. Sim, essa live é para famílias e também para todos os profissionais que pediram tanto esse tema para mim sobre a adolescência e como a gente precisa de mais profissionais atualizados sobre a adolescência. Hoje, a nossa convidada especial nessa live aula de toda quarta-feira aqui no Pais Ajudam Pais é a minha sócia, Tatra, que já vai entrar aqui para a gente fazer uma live incrível. A Ju entrou? Oi, Ju! Ei, Flavinha. Desculpa pelo atraso, gente. A gente está tendo um atrasinho aqui, porque noite passada teve um ciclone aqui e a gente acordou várias vezes de madrugada. E hoje de manhã eu deixei a Catarina dormir um pouquinho mais para se recuperar da madrugada, sabe? Eu já vou Então pedir acabou. desculpa também, porque aqui em Belo Horizonte está um barulho. Eu já fechei tudo que eu pude, Mas mas tá, a gente tá te ouvindo super bem, Ju. tá, porque tá uma Então, ventania sem fim, tá um assim. ciclone valendo, É, né? é. Ju, eu comecei. A adolescência é um tema muito importante e que eu queria dizer para todo mundo que está aqui assistindo a gente que quem mudou muito o meu olhar sobre a adolescência foi você, Ju, né? Porque lá na escola tem uma certificação e como é importantíssimo que a gente tenha mais profissionais para ajudar os pais de um padrão, para que a gente saia do padrão tão violento de profissionais, inclusive. Então, essa live, Ju, eu queria te convidar numa intenção da gente dividir realmente para os profissionais que é uma live para os pais e principalmente um chamado para os profissionais, porque a adolescência tá, os adolescentes estão gritando por socorro. E essas mães que também não sabem muito como agir, que a adolescência tem muitos tabus, tanto que eu pedi, Ju, quem tinha medo da adolescência e quase 7.000 pessoas responderam que morrem de medo da adolescência. Sim. Então, aí chegam com um adolescente que, como você fala lindamente, que está colhendo os frutos na adolescência de uma infância toda, chegam em profissionais que vão dizer, esse adolescente precisa de mais limite, esse adolescente precisa de mais regras, esse adolescente precisa saber qual é o espaço dele, e aí o abismo aumenta, né, Ju? Exato. O vazio aumenta, o abismo aumenta, o relacionamento é a última chance que a gente tem, né, de se relacionar com os nossos filhos, a última chance que a gente tem como enquanto professor, profissional, de verdadeiramente estar olhando para o adolescente, né, enquanto um ser humano que está ali pedindo socorro. Quanto mais eu caio nesse tradicionalismo, mais eu me afasto, mais eu machuco, mas eu realmente perco essa última oportunidade. Eu queria primeiro, Flavinha, te agradecer a oportunidade de estar aqui com as pessoas que te seguem, né? É sempre maravilhoso. Você tem um olhar diferenciado também, porque você tem uma história também com adolescente, você tem a sua adolescência muito marcada em você, né? Então, você tem uma noção exata. A gente tem muito medo porque a gente foi criado na educação tradicional. A educação tradicional tem como base o medo. E todas as vezes que a gente tem medo, o medo paralisa e impede a gente de conhecer verdadeiramente o que é adolescência. A gente não tem ideia do que é adolescência porque a gente não pôde viver as nossas adolescências, né? Adolescência não é simplesmente uma idade entre a infância e a adultez. A adolescência é a fase mais potente da vida, porque é onde é quando surge a vocação, né? É uma oportunidade de a gente estar, o adolescente está de novo conectado com quem ele veio para ser, e ele se expressa através da sexualidade e da vocação. Então, se ele encontra um meio árido pela segunda vez, se ele encontra um meio hostil pela segunda vez, se ele encontra de novo, né, se vê de novo sem chance nenhuma de se expressar, de se conectar com o sentir dele, de ser quem ele é, ele morre em vida. Alguns suicidam, alguns se automutilam, outros precisam ser apagados pelos médicos com medicações antidepressivas, ansiolíticas, antipsicóticas. Então, a gente tem tido um surto, uma epidemia de adolescentes invisíveis para a sociedade, de adolescentes maltratados pela sociedade, de adolescentes excluídos e de adolescentes principalmente apagados, porque a força do adolescente que pede por justiça social, que pede por igualdade social,
que pede pelo nosso olhar como crianças, eles pedem pelo nosso olhar como crianças, quando eles renascem, né? Na adolescência, quando eles estão querendo nascer para o outro, então eles saem da relação vertical que tem com o pai e com a mãe, na família, e tem uma segunda chance de se relacionar com o outro e mostrar quem ele veio para ser. Nós pais, muitas vezes, nós profissionais, a gente poda de novo, a gente reprime de novo, a gente oprime de novo, a gente rotula de novo e a gente impede a manifestação da vida, porque os adolescentes mudam, né? O curso da história, sempre mudaram. Então, a gente precisa olhar para essa fase, porque se a gente não olhar, a gente tá fadado ao fim, né? São eles os revolucionários, né? Somos as mulheres, sim, mas os adolescentes são os agentes revolucionários no mundo. Então, a gente precisa olhar para essa fase com muito carinho, com bastante atenção. Então, quero te agradecer a oportunidade. Imagina, Ju, porque eu acho importante, inclusive o que a gente está lendo aqui nos comentários, que vocês simplesmente acolham, deixa abaixar um pouquinho essa angústia que eu imagino os pais de adolescentes estão aí com o coração apertado, que eu sei que muitos profissionais que estão aqui nos ouvindo, vocês não têm, vamos dizer assim, não sei se vou usar a palavra certa, Ju, não tem culpa por estar estudando e por estar se nutrindo de visões que eu considero totalmente fechadas, entende? Então, assim, a alternativa é vai para uma neuropedagoga, a alternativa é vai para um psicólogo. Dependendo de quem tu cair, é pior, meu amor. Porque a gente está vivendo dois caminhos, né, Ju? O que eu vejo, assim, de uma forma geral, uma geração do quarto totalmente apagada, isolada, os que não gostam de estudar, os que não gostam nada e tal, os que estão lutando por sua dignidade e aí já estão, já lutaram muito pela sua dignidade a infância toda. E aí ambos, né, tanto a geração do quarto, os apagados, ou ainda aqueles que estão, né, Ju, tem muito adolescente que tá também seguindo as regrinhas, atendendo papai e mamãe, fazendo tudo como a norma e a gente nem vê esses como um problema. Você vai Sim, pedir assim, e que esses são dias maior. eu adoro, né? Eu já te falei que eu adoro estar no meio do adolescente, eu começo a pedir para eles, né? Tá, mas e aí? E o que você acha disso? Não sei. Ah, eu acho que sim. E você quer? Eu tenho que fazer. Não, não, não. Eu pedi se você quer. Não, mas é isso que eu tenho que fazer. Então, a tia Flá tá pedindo para você, se é isso que você quer, eles já não sabem mais nem dizer, Ju. Sim. Eles já não Eles sabem não mais. têm voz. E Eles não têm acontece, voz. eles já não têm mais voz, estão atendendo papai e mamãe, daí os pais não sabem porque tem esse abismo. Aí tem também os que estão se automutilando, os diagnosticados, medicados, dependentes, que estão descontando no sexo, porque daí descobre, né? E aqui eu sei que muito do que o trabalho que a gente faz lá na escola, eu vou fechar um pouquinho os comentários, gente, para vocês tentarem prestar um pouquinho atenção em mim e na Ju. Nesse momento, depois a gente abre e responde um pouquinho, né, Ju? Sim. Porque eu digo que nós, lá da Escola da Educação Positiva, a gente convida vocês a ampliar o olhar, que foi o que a Ju fez comigo na certificação de atuação consciente em adolescência, trazendo temas como automutilação, principalmente a carência dos adolescentes, drogas, a experimentação, como a questão da sexualidade, da vocação, num olhar muito ampliado. Então, se você é um profissional, eu queria te convidar a ampliar essa visão. Se você é um pai e mãe de adolescente, escutem tudo que a Ju tem para dizer, porque esse nosso medo da adolescência, Ju, para mim, vem, claro, da educação tradicional, do que eu vivi na adolescência, Ju, e do que mais você sente que esse meu medo de que meu filho está na adolescência, do perder o controle, do que mais você sente que é esse medo da adolescência, Ju? A maioria dos pais, eles têm muito medo do resultado da educação que deram na infância. Então, os que mais têm medo é aqueles que na infância foram autoritários ou negligentes. Esses pais, eles entram em pânico na adolescência. Eles trazem uma história que foi dita pelos pais deles também. Então, eles tiveram uma adolescência ou limitada ou de rebeldia, né? Porque tem esse caminho aí do apagamento ou daquele adolescente que luta pela integridade dele e se rebela. A rebeldia não é
uma característica da adolescência. A rebeldia é um resultado da repressão, da opressão, né? Então eu me rebelo porque eu, na verdade, não estou aguentando essa... Eu preciso me manifestar, né? O meu corpo pede por isso, o meu corpo pede por vida, né? Então, apesar de eu ter pouca vida aqui fora, na família e às vezes na escola, o meu corpo me leva para isso, o meu corpo me lança para a vida. Então, o que as pessoas chamam de rebeldia nada mais é do que um resultado de uma criança, de um adolescente que está lutando pela vida dele, né? Então, eu vou contra o que o meu pai faz, porque o que o meu pai faz me limita demais, né? Então, a gente tem que partir de uma história, Flávia, e a gente... É muito bom que a gente pense nisso, assim. O medo. Então, o medo dos pais dos adolescentes. É principalmente droga, gravidez, sexualidade, então orientação sexual. Eles têm pânico, né? De que os filhos se assumam bissexuais, pansexuais, homossexuais. Então, eles têm pânico. Por quê? Eu tenho medo de novo, não olhado pela sociedade, ser não validado pela sociedade. A gente, desde que os nossos filhos nascem, a gente quer ser validado pela sociedade como bons pais. E a gente acha que ser bons pais é apagar os filhos, entre aspas. A gente não acha, mas a gente quer aquele filho quietinho, que entre na caixinha da perfeição, aquele filho apagado. Então, uma criança apagada, uma criança perfeita, uma criança na caixinha. Essa criança na caixinha, ela vai dar trabalho lá na adolescência, porque ela deixou de ser quem ela é para agradar os pais. Então, na adolescência, ela vai deixar de ser quem ela é para agradar os colegas, para agradar os iguais. Ela só aprendeu uma forma de vincular que é: eu me apago, deixo de ser quem eu sou para ser visto no mundo. Então, eu destruí minha autoestima ali, então eu não tenho mais essa torre interna, eu não tenho mais conexão com o meu ser e com o meu sentir, então eu estou completamente à mercê do outro, porque eu não sei mais quem eu sou, perdi minha autenticidade, porque eu vi que sendo autêntico eu não sou amado, e essa necessidade soberana, né, do ser humano de ser visto, de ser amado, de ser percebido, ela está acima de todas as outras. Então, eu deixo de ser autêntico para ser amado na infância, guardei toda a minha energia de vida, né? E cresço e viro um adolescente, que aí eu não lutei pela minha integridade na infância porque eu precisava ser amado, e na adolescência talvez eu não lute, eu continue nesse mesmo caminho de repressão, porque eu preciso ser amado pelos meus pais e pelos meus iguais. Então, eu vou fazer o que os meus amigos mandam. Então, se eles estão usando droga, eu vou usar também. Se eles estão na pornografia, eu vou também. Se eles estão se automutilando, eu vou também. Porque eu preciso de um campo de pertencimento. Eu tenho uma segunda oportunidade ali de mostrar quem eu sou, mas eu não encontro espaço para isso. E eu acabo me relacionando, me vinculando com pessoas muito parecidas com os meus pais, ou eu só sei me vincular a partir desse ponto lá de trás. Então, eu só sei me vincular ao outro através do bullying, né? Se você pega um Twitter, Flavinha, com falas de adolescentes, eles falam assim no Twitter: minha linguagem de amor é o bullying. Somos a geração que ri nas redes sociais e tem o travesseiro encharcado de lágrimas. Eu vi esse. Nossa. Né? Então, a gente precisa entender que o medo vem, primeiro, do desconhecimento do que é essa fase, da potência dessa fase. Segundo, dos conceitos, dos preconceitos. Então, a gente tem medo daquilo que a gente nem conhece, né? Então, eu faço uma ideia, julgo, né? Então, todo adolescente é drogado, todo adolescente é procrastinador, todo adolescente é viciado, todo adolescente é viciado em pornografia, todo adolescente transa sem camisinha, sabe? Todos esses conceitos que a gente traz, que foi exatamente o que os nossos pais nos diziam. A minha visão da adolescência veio a partir do discurso que a minha mãe tinha sobre a adolescência, e os meus filhos pensavam da adolescência aquilo que eu também pensava. Eu escuto nas rodas, né, de mães, escolas, né, as mães já falam, os meninos com 8, 9 anos, as mães já falam assim: nossa, não quero nem que seja adolescente, né?
tamanho é o preconceito e tamanho é o medo que está aí, né? Então eu não confio no meu trabalho, entre aspas, eu não confio no meu relacionamento com meu filho, porque na verdade ele não existe. Eu não confio no que eu fiz na infância, então eu já sei que vai dar ruim na adolescência, porque eu não tenho conexão com esse adolescente, eu não dei exemplo para esse adolescente, eu não dediquei, não tive disponibilidade para ele hora nenhuma, então é óbvio que eu tenho medo. Eu tenho medo que ele tenha um relacionamento que leve ele para um caminho errado, né? Os pais pensam muito isso, que quem dita o caminho do adolescente são os amigos. Não, quem dita muitas vezes o caminho, né, somos nós. Porque os amigos que eles vão ter vão fazer com eles exatamente a mesma coisa e ele vai se vincular da mesma forma, porque é o espaço confortável que ele conhece. Ele só sabe se relacionar daquela forma, né? Então, pode E é falar. difícil, né, Ju, para a maioria dos pais entenderem que um monte de pais que estão aqui nos ouvindo agora e profissionais que estão nos ouvindo aqui agora foram as crianças obedientes. E Sim. aí chegam como pais e agora ouvem, Ju, você, com todo o teu conhecimento da adolescência, que certifica profissionais para trabalhar com adolescências, dizer o quê? Então quer dizer que essa médica está me dizendo que eu sou responsável? Uhum. Porque peraí, é isso que você está me dizendo? Então quer dizer que é por minha causa? Porque olha só, eu quis que ele fosse obediente o tempo inteiro. E daí agora ele não é proativo. Ele me obedeceu o tempo inteiro e submeteu a mim. E agora ele sai para o mundo meio que sem margem, está se submetendo aos amigos. Ou está sendo o opressor, o bullying, como você falou, Sim, dos sim. amigos. Que tem esses dois caminhos. E aí, gente, tem um caminho para quem é profissional e para quem é pai. O profissional que vai sustentar os pais nesse lugar de vítima dos seus filhos, de que, olha, esse adolescente não tem jeito mesmo. Vamos medicar, vamos diagnosticar, tem que ter limite, tem que botar nisso. Como é que eu faço? Olha o raso, né? Como que eu faço para o meu filho gostar mais de estudar? Como eu faço para o meu filho sair do quarto? Como eu faço para o meu filho sair do game? E o que ajuda a trazer é dizer assim, como eu olho para a infância desse ser humano? Como eu olho para a relação que eu tive com ele? E Ju, isso é para adultos que querem assumir a responsabilidade. Porque se você, autocentrado, ainda quer performar e quer, peraí, olha lá que adolescente maravilhoso, estudioso, só, né? Tá só pensando em vestibular, não sai do. Porque, Ju, a Clarissa estava aqui, veio me visitar, a Clarissa é sócia minha e da Ju lá na escola, e a gente passou por uma banda que toca aqui. E aí eu lembro duas coisas que eu e a Clarissa falamos. Quando a gente passou de manhã cedo, eu, a Clarissa, meu marido, os filhos dela e a Catarina. E a gente passou e olhou, tinha um pai e três filhos estavam tocando. Todas as crianças. E daí, depois, do ladinho, tinha uma adolescente num livro. E aí, Ju, a gente ficou 3 horas na praia brincando com as crianças e com os cachorros, e almoçou, e passeou e voltou. E aquelas crianças ainda estavam tocando. E aquele jovem ainda estava no livro. Aí a Clarissa olhou para mim e falou assim: Flávia, no primeiro momento eu falei, ai que bonitinho uma família tocando, agora eu falei, que dó. Porque uma criança de 5 anos, uma criança de 7 e um adolescente de 10, 11 anos tá tocando há 4 horas, quanto de vida eles abrem para isso que a Ju falou, que eu queria que todo mundo entendesse, que é natural do ser humano buscar fazer de tudo para agradar, para ser visto. Pensa o que aquelas crianças estão fazendo, Ju. E o Ai, que problema, lindo! Flavinha, disso, né, Hum. é que essas crianças, para a gente entender que as crianças fazem de tudo para serem vistas e serem amadas. Então elas se apagam mesmo, elas não pedem diferente, elas não se expõem, elas não mostram nem as necessidades mais. Porque elas já perceberam que as necessidades dos pais estão acima da delas. Então elas se sentem completamente entregues ali. Eu dependo desse pai e dessa mãe para enxergar as minhas necessidades, para atender as minhas necessidades, para me validar. Só que eles não enxergam, eles enxergam as deles. Porque eu tenho que ser madura ao ponto de dizer, Ju,
Isso é o que a mamãe acha. E vocês? O que é importante para você? O que é? Meu filho está com problema na escola e eu queria convidar todos vocês, profissionais e pais, a abrirem a cabeça de vocês em relação a meu filho está com problema na escola. Será que o teu primeiro pensamento é meu filho está com problema ou a escola é um problema? Por que a gente sempre está colocando os adolescentes e as crianças como os problemas a serem consertados? Quando a nossa sociedade e as nossas relações estão construindo isso, Ju. Sim. Meu filho não sai do game, meu filho não sai do quarto. Se ele sair, o que ele encontra? Exatamente, exatamente. E Como eles eu vou... falam isso com todas as letras, né? Eu vivo dentro do quarto porque não há mundo fora. Eu já estou machucado demais, né? Então eu sei que lá fora eu não vou encontrar relacionamento, eu não vou encontrar alegria, eu não vou encontrar vida. Então eu prefiro estar dentro do quarto. Porque ali eu estou num falso campo de pertencimento na tela, né? Porque a tela me proporciona vários campos de pertencimento, né? Pessoas que vivem o que eu vivo, pessoas que se sentem isoladas como eu me sinto, pessoas que se cortam para voltar a sentir algo. Pessoas que se cortam para aliviar a dor de dentro. Pessoas que se cortam para sentir que tem vida ali, né? Também. Porque eles falam que estão tão anestesiados que o corte vem como se fosse um alerta para acordar. Tipo assim, aqui tem vida, né? Então, eles estão na pornografia porque não tem outro lugar para estarem também. Então, eles descobrem aquilo ali e não conseguem sair daquilo, porque aquilo de alguma forma vai preenchendo, né? A única forma que tem da gente competir com essa dopamina das drogas, da pornografia, né? Que Os preenche gays, vazios, os games, que preenche vazios de forma muito imediata, é com o relacionamento, que vai liberar ocitocina, na verdade, competir com essa dopamina. Esses adolescentes precisam de muita dopamina. Eles precisam, porque eles estão em pleno remodelamento do cérebro. Então, eu preciso, de alguma forma, lógico que eles vão continuar indo atrás da dopamina, e pode ser através de relacionamentos saudáveis, pode ser também um pouco de game, pode ser, mas também que eles saibam que existe vida fora do quarto, que os pais estão ali esperando por eles, que os pais não... Pode falar. não, é porque assim, ó, Ju, eu entendo a angústia de muitos pais, porque eu acredito que a maioria que está aqui foi educado na educação tradicional e se sentiu extremamente incompreendido pelos pais nessa fase. Uhum. Sozinho, não teve educação sexual, descobriu tudo sozinho, descobriu com os amigos e que viveu muitos perigos porque não tinha, não é porque não tinha controle. E veja bem, aqui que está o alerta que eu gostaria de fazer para os profissionais. Não é mais controle. E aqui, Ju, quando você diz esses adolescentes não têm uma relação, esses adolescentes não têm o que eles encontram fora do quarto, é porque assim, nós somos uma geração que não sabe se conectar, não sabe se relacionar. Só que aí que está um movimento tão lindo, que é um movimento que eu posso fazer entre eu, que tenho adulta, que posso estar aqui assistindo uma live, que posso fazer um curso. A Ju tem vários cursos para pais de adolescentes, profissionais. A Juliana vai começar a semana que vem uma certificação para profissionais, só para professores, gestores de escola e biatras. E biatras é o médico especialista em adolescentes. Pediatras também pode fazer, né, Ju? Porque pega a Sim, primeira fase ali, importante. Psicólogos, urgente. Como precisa de psicólogos, gente? Porque os muito, pais Flávia. acham que vão solucionar o problema pegando o adolescente e dizendo vai para o terapeuta, vai para o psicólogo. Hoje, Flávia, hoje eu não vejo uma possibilidade real desses profissionais que lidam com a infância e com a adolescência não fazerem um curso de educação parental. Eu não acho possível esses profissionais atuarem de forma consciente sem um curso de educação parental. Porque eu preciso mudar completamente a minha perspectiva. Eu preciso mudar completamente aquilo que foi programado para ser, né? Então, você fala aí sempre com muita clareza, e eu trago aqui e reitero isso, né? Que essa obediência cega, que esse lugar tão
encaixotado, né? Que as crianças entram ali desde novinhas e que muitos adolescentes permanecem, está adoecendo a sociedade, né? A gente tem hoje um massacre completo, que é o excesso de diagnósticos e de medicalização. E os profissionais precisam saber sobre isso, porque senão ele vai ser mais um profissional predador desse adolescente. Ele vai ser mais um profissional que vai lançar mão ou que vai encaminhar direto para o remédio. E eu tenho uma experiência, Flavinha, e eu falo assim, hoje é aquilo que mais me move, é a adolescência. E eu atendo pelo menos 2 famílias de adolescentes por dia. Hoje eu atendi 2 famílias de adolescentes. Eu falo que a maioria desses pais que eu atendo, e eu preciso alertar isso, são pais de crianças que eram perfeitas, exemplares, filhos exemplares, obedientes. E eles chegam, teve um pai que chegou para mim hoje no consultório e disse assim, doutora Ju, eu já te sigo. Eu não sou aquele exemplo de pai que você diz, olha como é que a gente tem que sempre olhar a informação que a gente passa. Eu não sou aquele tipo de pai que você fala lá, que é negligente, que não está com os filhos. Eu sempre tive com eles. Aí a gente chega no ponto, mas esteve como? Você se relacionou com seu filho real ou com filho perfeito? E aí eles falam, é mesmo. Porque aí a presença que ele estava lá, a presença física, não é a presença emocional. Né? A disponibilidade física não é a disponibilidade emocional. E esses pais, a maioria me perguntam com tentativa de suicídio, automutilação, abuso de álcool e drogas. Né? Então, hoje, os 2 que eu atendi foram tentativa de suicídio. Para a gente ver onde a gente está chegando e o tanto que é pesado isso. Assim. E aí, no final da consulta, uma delas, a adolescente foi, e eu comecei a falar, peguei a história, ela ficou na UTI durante 2 meses, depois ficou em casa com a mãe, e teve algumas histórias ali, trazendo completamente vários traumas, né? E a mãe já tinha levado na psiquiatra, que tinha passado um antidepressivo e também um remédio para dormir. Eu, ai, por que você não esperou a consulta comigo? E a menina também, né? Porque eu vim falando para ela que eu quero que ela saia de tudo isso e encontrei outros mecanismos. Aí no final ela virou para mim e disse assim: eu posso te dar um abraço? Não, só de Ai, você falar, eu me coloquei no lugar do adolescente e pensei assim, "Ah, alguém me viu, sabe? Quando você falando assim, tipo, ai, por que você não esperou minha consulta? Por que você não veio aqui para me ouvir? Porque essa adolescente, ela já deve ter pedido tanto a infância inteira por esses pais, porque, gente, eu queria dizer para vocês, a maioria dos pais, que eu sei que a retórica dos pais é como desse pai deve ter feito para você, né, Ju? Mas eu estava sempre ali, eu fazia de tudo. Eu levava para jogar futebol comigo, eu levava para fazer tal coisa comigo, coisas que eu gostava para mim. Quero que vocês fiquem atentas. Seu adolescente está fazendo o quê? O que você está fazendo que o teu adolescente gosta com ele ou ele está tendo que se encaixar nas tuas coisas para poder estar um pouquinho com você? Só se pergunte isso aí na tua casa. E outra coisa, Ju, como para nós todas, e eu me incluo nesse lugar também, é fácil para mim fazer janta, dar banho, fazer dormir, e, nananã, e fazer um monte de coisa. E tá sendo operativa, uma mãe funcional, tem tudo, eu faço tudo. Agora, conectada emocionalmente, sabe? Quando minha filha vive um problema e eu tá ali atravessando esse problema com ela sem invadir com o que eu penso, sem tomar conta com o meu espaço. Então, para mim, Ju, que vivi uma situação essa semana, e eu nem tenho uma adolescente, mas já vivi algumas com os meus enteados também, e eu olho para trás e vejo, gente, eu invadia eles o tempo inteiro com o que eu achava, com o que era certo, com o que era errado, como não podia ter feito isso, por que você fez isso, e por que você podia ter feito aquilo. Exatamente como eu odiava que faziam comigo, Ju, eu fazia com meus enteados. É sufocante, é assim, se a gente trocasse, Ju, se eu tivesse eu com uma dificuldade para conversar com você, minha amiga, e você me desse um sermãozinho, última vez que eu ia te ligar ia ser aquela, depois não ia mais nem querer falar com você. Você não está para mim. Porque o encontro com o adolescente tem que ser sobre o adolescente, não sobre nós. por isso que eles vivem com esses fonezinhos, vocês já repararam? Vivem de fone, eles não tiram para nada. Mas Teve é, uma, mas é teve uma vez aquela que eu coisa, perguntei né? para Não me adolescente, escutam. Eu não e escuto. eu uma vez perguntei para o adolescente que estava no consultório, ele pôs o fone e eu sempre peço para tirar. Aí a mãe começou a falar, ele pôs o fone.
Aí eu falei assim, o que que você está escutando aí? Sua mãe está falando, o que que você está escutando? Ele falou assim, o que que eu não estou escutando? A pergunta é o que eu não estou escutando. Então, só para a gente ver, né, que a gente não dá espaço. A gente não dá espaço para eles respirarem. A gente quer logo salvar também. A gente quer logo julgar. A gente tá sempre acuado. Então, a gente invade espaço. E eu falo que o caminho precisa ser de abrir espaços. Precisa de se ampliar caminhos, né? O meu livro digital chama isso, Segredos da Adolescência Ampliando Caminhos. Porque o que a gente conhece é muito limitado, né? E quando a gente vai ampliar, a gente fica muito inseguro do que está fazendo, né? Com Então a medo. tendência, com medo. Então a gente amplia e tem medo. A gente não tem medo de sufocar. A gente não tem medo de oprimir. A gente não tem medo de esmagar. Mas a gente tem medo de ampliar. Uma coisa louca que acontece nos atendimentos, então os profissionais que estão assistindo a gente, muitos pais que chegam até mim com crianças, adolescentes que tentaram suicídio ou que já estão escrevendo cartas suicidas, eles perguntam, mas ela não quer ir à aula? Aí eu falei assim, 2 passos para trás. A sua filha tentou suicídio, você está preocupado porque ela não quer ir à aula? Mas eu paguei Olha até o final do ano. Eu isso. paguei a escola até o final do ano. Falei, sim, meu amor, mas é a vida do teu filho. Tira da escola mesmo. Olha como é que a gente está tão funcional e tão anestesiada. A gente anestesiou pela funcionalidade. Então, eu faço a janta, eu faço o almoço, eu ponho para tomar banho, eu escovo o dente, me anestesiando. Porque se eu verdadeiramente estiver ali com aquela criança e com aquele adolescente, vai ser muito difícil para mim. Dói em mim, né, dar aquilo que eu realmente não tive. E dói em mim confiar no ser humano que eu coloquei no mundo. Dói em mim, porque quando eu amplio o caminho, eu sinto que eu vou perder. E eu estou o tempo inteiro sob o julgamento da sociedade. Hoje, o principal problema nosso, né, de criança e adolescente, são exatamente os adolescentes mais, porque as crianças a gente não percebe. As crianças que são funcionais, as crianças que estão dentro da caixinha, elas são ótimas para a sociedade. Ela não desagrada o professor, ela é ótima professora, ela é ótima para o pediatra, né? Porque ela está exatamente comportando como a sociedade espera. Ela não está se comportando como criança, ela está se comportando como o adulto espera. Só que na adolescência, essa criança vai vir para o educador parental. Vai virar uma adolescente que está em sofrimento crônico, né? Então é um sofrimento crônico que eu falo, é um sofrimento de agora, não. Então aquela criança que luta pela integridade dela, os pais procuram o educador parental de cara, né? Porque eles querem controlar aquela criança, eles querem controlar o comportamento, eles querem uma ferramenta para pagar, eles querem alguma coisa. Mas a criança que está na caixinha, esse é o problema, porque chega lá na adolescência, é esse que vai te procurar. É esse. Então, para eu mostrar para essa família que essa criança perfeita e exemplar, né, ela se apagou para que os pais ficassem confortáveis, para que lançassem para elas um olhar de amor, dói nos pais. E é preciso que a gente tenha coragem, como educador parental, de responsabilizar sim esses pais. Vai doer? Vai doer. E eu já falo de cara, vai doer e tá preparado? Vai doer. E é só assim que a gente, porque é só assim que a gente consegue algum sucesso nesse caminho. Mas dói mais dar esse monte de remédio ou dói mais olhar para a sua responsabilidade e te dar uma segunda oportunidade de finalmente relacionar com seu filho? Porque a última. Nossa. E chega a dar uma angústia no peito, Ju, porque eu sei e já ouvi de muitos pais, porque tem muito, e o que mais tem? E eu quero falar muito sério com vocês isso agora. O que mais tem é profissionais que vão te ajudar a se manter no papel de vítima desses adolescentes. Nossa, tadinha, olha lá, tá bebendo, tá acabando com a mãe dela. Nossa, a menina tá se cortando. Olha o que ela tá fazendo com o pai. O pai deu tudo pra ela. Gente, ninguém que tá em droga, ninguém que tá se cortando, ninguém que tá desistindo de estudo, ninguém que tá, que nem, por exemplo, até na própria família do meu marido. Ah, uma vez a gente conversou, ela falou, minha irmã fugiu de casa. Daí eu parei, mas devia estar muito difícil pra ela. Não, não, fugiu por não sei o quê. Amor, só vai embora. Tipo, aquela coisa do adolescente que quer ir embora pro circo, sabe, Ju? Quantos, não sei, sabe, cada... Sim.
Na minha época, eu sonhava, cidade pequena. Quando que vai vir um circo para eu ir embora com o circo, sabe? Tipo, e fui embora com o esporte, eu, né? Mas eu digo assim, essa vontade de sair, ninguém quer fugir de um lugar que pode ser. Num lugar que tem amor, num lugar onde ele existe. Porque imagina, você cria uma criança o tempo inteiro na obediência, que é a submissão, tratando o outro como inferior. Aí você tem um adolescente que tem o quê? 12, 13 anos, tá do tamanho já do pai e mãe. Aí, quer dizer, aquele castigo, cantinho do pensamento, essas humilhações, tortura que a gente chama como educação, a gente não consegue mais fazer, né, Ju? Sim. Mas a gente consegue humilhar, dizer que ele nunca é bom o suficiente. Aí, claro, para se defender de você, o teu filho tá se enfiando no quarto, o teu filho não sai do game, o teu... Ju, porque eu chegar, você começar, eu comecei a pensar, o que me faria ir com uma mãe que com certeza eu não disse, ai que legal, vou lá, minha mãe tá querendo me levar lá na Juliana Franco, pediatra, especialista em adolescente. Eu não fui morrendo de vontade como adolescente, Ju. Não. Porque eu já Nenhum fui lá vai. sendo olhada como um problema. Aí eu Sim. chego lá, o que eu fiz quando eu botei o fone de ouvido? Eu tô me defendendo disso aqui. Sim. Eu sei que eu sou inadequado, que só porque a minha mãe vai ficar meia hora falando de todos os meus problemas. Aí quando a Ju, ou um educador parental, ou um profissional diz assim, mas espera aí, como é que foi essa infância? Ele tá tendo o que ele precisa? Eu quase tiraria o fone para te ouvir, assim, sabe, Ju? Porque, Isso. tipo assim, ela me viu. Isso acontece. Muito. E acontece coisas assim inacreditáveis, só para a gente entender um pouco da dimensão desse pedido de socorro. Porque eles estão tão exaustos mesmo, né, de serem o problema. E enquanto a gente não fizer esse movimento maduro, né, que é tão difícil para nós, né, amadurecer emocionalmente, porque a gente não teve o que a gente precisava lá para poder amadurecer. Então lá atrás a gente precisava receber amor dos nossos pais. A gente precisava compartilhar e conhecer novas formas de amar na adolescência, para chegar na adultez com maturidade emocional para doar amor. E aí a gente chega e está completamente vazio. Então é muito difícil sair desse vazio algo para os nossos filhos. E a gente acaba tendo que buscar essa maturidade de qualquer forma, porque senão, de novo, eu vou jogar toda a culpa para o adolescente. E o que assim, foi muito interessante aí que você trouxe, que para a gente trazer, né? Que é tão óbvio. Você entende que é óbvio que um adolescente que tenta suicídio é porque ali está ruim? Não Claro, é pra mim. tão óbvio que um adolescente que foge de casa é porque ali tá ruim? E é tão O que se louco, isola no quarto também, Ju. sim, e é tão louco os pais acharem que é a tela, né? O O problema. colega da escola, né? Então o problema está em todos os lugares, menos em mim, que agora é insuportável para mim ser responsável por isso. A gente foge da responsabilidade quando a gente vira um adulto imaturo, né? E Ju, Porque sabe a o que gente foi me dói mais responsabilizado, ainda? a gente foi responsabilizado o tempo inteiro na infância por todos os erros dos nossos pais. Agora eu virei adulta, eu não posso responsabilizar o outro, né? É Então, de minha vez, novo, é sou quase eu. uma vingança. É, De novo eu. Ju, mas ainda o que me dói mais, e é o meu chamado para todo mundo que é psicólogo, que é educador, é ver profissionais que, em vez de realmente encarar esses pais e dizer, é você que vai fazer a diferença. Não é o teu filho que tem que se adaptar ao meio. Não é o teu filho que tem que tomar um remédio para conseguir continuar na escola que está obsoleta. Não é o teu filho que tem que se adaptar ao mundo violento. É você que tem que aprender a nutrir o teu filho e eu vou te ajudar. É nesse lugar, Ju. Porque a gente, para dizer que tem um monte de aborrecente ou adolescente que está rebelde sem causa, eu e a Ju vamos dizer uma outra perspectiva para vocês. Eles estão completamente cheios de causa. Se tem alguém que tá ali repleto de causa para estar fazendo o que está fazendo, são eles. Exato. É o pedido de socorro. O comportamento que está desafiador para você do teu adolescente é um pedido de socorro. E a minha pergunta para os profissionais que estão aqui nos assistindo é: você dá a mão para o adolescente ou ajuda os pais a sustentar esse lugar onde ele é o problema? Eu digo para você, você pode dar a mão para os dois.
Mas para isso você vai ter que ampliar a tua visão do sistema behaviorista que olha só para o comportamento. Peraí, como é que eu faço ele ter interesse em estudar? Como é que eu faço ele sair do jogo? Gente, isso é raso demais, né, Ju? Isso é raso Sim, demais. sim. Isso é raso demais. Se você tá num profissional, pai e mãe, se você vai num profissional que tenta, primeira coisa que fala, precisa de limite, precisa fazer combinado, precisa de regra, precisa Foge. fazer o quê? Foge, 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 foge. Infelizmente, a gente tem que falar. Infelizmente, não, felizmente, a gente tem que dizer com todas as letras: foge desse profissional. Desse profissional que vai te orientar a fazer aquilo que você fez uma vida inteira ou aquilo que realmente vai afastar ainda mais, vai acabar com um pouquinho de relacionamento que tem ali. Aquele profissional que manda você investigar tudo no quarto do filho, abrir armário, investigar tudo, abrir agenda, investigar tudo que ele fala com os amigos nos WhatsApp. chats, no WhatsApp. Fuja. Porque esse profissional, ele é limitado. Esse profissional não conhece sobre natureza humana. Esse profissional não conhece sobre relacionamento. Esse profissional não sabe sobre neurociência. Esse profissional não sabe sobre trauma. Esse profissional não deveria estar atuando onde ele está atuando. Porque ele está mais piorando do que ajudando a vida dos outros. E o quanto, e eu falo isso com toda a propriedade para falar, Flavinha, sem medo nenhum. Nós, educadores parentais, fazemos milagres, sim, no relacionamento das pessoas. Então, eu falo, a minha prioridade não é tirar o menino do vício. É criar relacionamento onde nunca teve. E quando eu crio relacionamento onde nunca teve, o vício vai, por si só, perder o lugar. A droga perde o lugar. E ouvindo você dizer isso, Ju, o nosso buraco é tão grande que às vezes a nossa sociedade acredita mais no medicamento do que no poder de uma relação. Mas a maioria de nós, como também vem de um vazio, não acredita. E o nosso lugar como educadores parentais é fazer você acreditar que o teu filho está desesperado esperando por você, mesmo que ele tenha 14, 15, 16, 17, 18 anos. E a conexão que você tem e o poder que você tem de fazer diferente é muito maior do que o medicamento, é muito maior do que rigor, é muito maior que tudo isso. Só que, se você não acredita, é porque talvez você tenha esse vazio maior ainda lá e você pode dar esse presente para vocês dois. E Ju, hoje foi muito lindo porque eu faço terapia em grupo e ver uma psicóloga, né, que tá no meu grupo, assim, que eu fiquei pensando, nossa, que lindo, né, que quebra de padrão, assim, o quanto o adolescente dela tá buscando ela e tá dormindo, 14, 15 anos, dormindo de mão dadas com ela, sabe? E ela dizendo assim, meu Deus, mas as teorias que eu estudava e tudo que eu via, tudo ao contrário, eu dando meu filho e vendo o quanto ele tá feliz, o quanto ele tá sentindo seguro. Eu falei, E teorias que tu sabe o quanto eu já estudei isso também, que diz assim, esse adolescente vai ficar dependente, o quê? Será que ele seria mais forte se ele estivesse dormindo lá no quarto dele, ficasse a madrugada no celular, porque ele não pode ficar com mão dadas com a mãe dele? É isso que vai fazer dele melhor? É ele ficar buscando grupo, ou ele ficar vendo pornografia, ou ele ficar vendo série até 5, 6 horas da manhã? Por quê? Porque tudo que ele queria era estar dormindo de mão dada, abraçado com a mãe, mas não. Por quê? Porque faltou desde lá do começo. Sim, é isso, e eu falo isso que assim, se a gente não confia no sentir do adolescente, a gente está fadado totalmente ao insucesso, ao fracasso, Mas porque peraí, vocês eles estão querem. falando que um adolescente vai dormir na minha cama e daí quando é que ele vai sair? Daí ele vai Isso, querer sempre. Olha o medo, limitados. se você Uhum. sentiu isso, o medo de dar amor, de estar O disponível medo para o de teu dar amor. filho. Uhum. E a única forma, Flavinha, hoje teve uma família também que eu falei, vocês não vão fazer o que eu estou falando, vocês vão fazer o que o adolescente está pedindo. Então, o adolescente pediu para deitar na cama. Ah, mas a gente não incomoda, né? É muito grande. Não, ele não deixa também tocar. Talvez esse início não deixe tocar, porque ele já está Rígido. tão rígido e tão insensível ao toque, talvez Nossa. porque é tanto desamparo, é tanta ausência, é tanta distância, que realmente o toque inicialmente às vezes dói para o adolescente. Todo adolescente gosta de toque, todo adolescente gosta de amor,
Só Todos que nós somos seres todos sociais, humanos. feitos para estar grudado no outro. Se já me causa repulsa, é porque eu já sofri demais. Então eu falo com os pais, às vezes você toca no dedinho no dedinho, lá na cama. Depois você pega a mão. Depois você mexe no cabelo, assim, só no cabelo. Depois você faz uma massagem no pé. Depois você só encosta a perna na perna dele. E depois você mostra que ali tem um ninho, né? Porque o Ah, que mas eu vou um pouquinho, aí ele me rejeita. Esteja ali, não é sobre você, é sobre ele. é sobre ele. E é estar disponível, né? É estar disponível para o que ele te indicar. É estar disponível para ele te direcionar, né? É o mostrar para ele, estou aqui, estou disponível, né? Se você quiser me dar sua mão, se você não quiser me tocar, só respirar o mesmo ar que eu respiro. Se você quiser ficar de costas para mim, de frente para mim, o que você quiser fazer, eu estou entregue a isso, porque é a minha última oportunidade. Então, os pais precisam saber, é a última oportunidade. Os profissionais precisam saber, é a última oportunidade. E se eu não dou 2 passos para trás e começo a realmente ser guiada pelo adolescente, as necessidades lá de trás que eu não atendi vão voltar com força total na adolescência. Vão voltar, às vezes, em forma de desejo, sim, e às vezes eu vou precisar atender desejos até descobrir quais são as necessidades que tem por trás ali. Isso. Mas a principal necessidade que a gente precisa atender é a de pertencimento, é é de ser valorizado, é de ser visto, de ser ouvido, de se sentir amado. Então, essa é a necessidade básica, básica, básica. Vai vir em forma de desejo. Se eu não souber atender as necessidades, eu atendo os desejos até chegar na necessidade. Aí Sempre que tá. assim. E assim, é sempre assim, se tem um adolescente, assim, eu lembro daquela frase, né, Ju, que você falou, tem um adolescente, mas ele quer o jogo, então mergulha lá no jogo dele. Se o teu Isso. adolescente agora tá na época do, sei lá, do Walking Dead, então você compra a camiseta Walking Dead, entra junto e mergulha naquilo. A gente precisa entender que o profissional que te afasta do teu adolescente é aquele que você tem que se afastar dele, urgente. O que olha o teu adolescente que com um problema, o que te medicaliza, procurem. A Ju já fez 4 turmas, Ju. Essa é a quinta? Essa é a quinta turma. Então, a Ju já fez 4 turmas de certificação em atuação consciente para adolescentes. Por favor, procurem alguém formado lá na Ju. Nós já vamos ter o site novo na escola, onde vai ficar bem fácil vocês buscarem um profissional que atua de forma consciente. Na minha turma, quando eu fiz, tinha ebiatras que eu vi umas perguntas assim, eu dizia, realmente nós precisamos realmente falar e falar e falar mais sobre adolescência, inclusive para quem deveria ser mais e mais e mais defensor desses adolescentes, sabe? Ajudar o vínculo, proporcionar o tempo inteiro a conexão. Então, se você é profissional, por favor, busque lá na página da Ju, na Escola da Educação Positiva. Eu vou colocar nos meus stories também, certificação para profissionais de atuação consciente. Se você é pai ou mãe, a Ju tem 4 cursos só sobre adolescentes e um livro, né, Ju? Sim, Virtual. um áudio não, um livro virtual, um livro digital, que é Segredos da Adolescência Ampliando Caminhos. Então, e tem os cursos para pais, o curso para profissional. Eu quero que todo profissional faça. A gente tem lá pediatra, ebiatra, psicólogo, que já fez professor, mas ainda é muito pouco para o tanto que a gente precisa. E essa profissão tão poderosa de educador parental, que a cada dia se expande mais, cada dia é mais validada na sociedade. E eu falo que toda família deveria ter um educador parental, porque é muito importante. Eu acho que talvez o profissional da infância, um dos mais importantes para estar caminhando junto com a família, de mãos dadas com os pais, não colocando os pais no colo. Todo profissional que é defensor da infância e da adolescência não te deixa nem aliviado, nem confortável. Se ele te deixa aliviado e confortável, está no caminho errado, ele tem que te desconfortar, ele tem que te tirar do seu lugar para que você deixe o adolescente e a criança confortáveis. Quando o adolescente e a criança realmente não tiverem mais preocupação nenhuma, tiverem só sendo quem eles vieram para ser, aí sim, esse é o lugar certo, esse é o profissional certo, é o profissional que coloca luz na sua criança. Ele tira a luz de você, e aí sim dói, porque a gente quer ser o foco, e a gente coloca o foco lá na criança e no adolescente, e essa caminhada, ela é dolorida, sim, mas ela é maravilhosa, porque a gente não está fazendo um trabalho só pelo filho. Quando a gente melhora,
quando a gente melhora o relacionamento com o filho, a gente melhora também enquanto ser humano, isso é sem dúvida nenhuma. E Ju, aqui tem muitas perguntas sobre educador parental, gente. Na escola da educação positiva, a Juliana, por exemplo, ela é pediatra e educadora parental. Eu sou professora e educadora parental. Nós temos ebiatras e educadores parentais. A gente tem nutricionista e educador parental. Juiz e educador parental, que mudaram muita coisa. Advogados e educadores parentais. Enfermeiras, TOs, dentista, odontopediatra. A gente tem todas as profissões que para você ser um defensor da infância precisa se atualizar nas fases de desenvolvimento e tudo aqui, ó. A Regiane é aluna, a doutora Priscila Xavier também, a Regiane é psicóloga e é formada na escola, a Pri também é pediatra e formada na escola, a Fernanda também a Fernanda é formada lá na escola também? Sim. A Fernanda Guimarães, ai, que legal. É da nossa turma agora, eu acho. Fernanda está Que nessa turma maravilhoso. última. Então, é muito importante, para mim, fez toda a diferença para eu tirar a super nani de dentro de mim, o behaviorismo de dentro de mim, eu olhar, sair do raso, que olha só para o comportamento como algo a ser moldado, punição, reforço positivo, reforço negativo, behavior puro, olhar só para o comportamento, como eu posso moldar, e eu vou lá para a raiz da coisa, que é as necessidades básicas do ser humano, a conexão, o vínculo, a espontaneidade, a base da escola, que é o apego seguro, né, Ju? Então, Exatamente. gente, procurem profissionais que sejam educadores parentais, tá? Então, para você encontrar um educador parental, lá o @ Escola da Educação Positiva, vocês encontram. Para quem é pai e não quer ter a certificação em educador parental, tem todos os cursos da Ju no link da Ju, Juliana Franco Pediatra, ok? Para quem quer quebrar esse ciclo violento, parar de dar tapinha nas costas dos pais e dizer esse adolescente é terrível mesmo, adolescente é uma fase horrível, né? Não, não é. Não é assim. Se você é esse profissional que coloca os pais nesse lugar, você não está ajudando ninguém. Nem esses pais, muito menos esse adolescente. Então, se você quer sair dessa caixinha comportamental rasa, a Ju está começando uma certificação dia 18, né, Ju? 16 de agosto. 16/8. Desculpa, falei errado. 16/8. Começa a certificação em atuação consciente para adolescentes. E é importantíssimo que a gente tenha mais pessoas buscando esse olhar. Psi, Marcele, precisamos de muitas psicólogas. Meu Deus, né, Ju? Sim, muito. Então, gente, quem tiver dúvida pode me chamar no direct da escola ou no direct, o meu direct, que eu vou estar tirando todas as dúvidas. Então, a Mari vai começar dia 16 com a gente. Mari, seja bem-vinda. Depois ela vai fazer educação parental com o curso completo também. Então, depois que a gente entra nesse lugar, né? Que a gente sai do lugar que a gente estava, que era o foco no comportamento. A maioria dos profissionais tem foco no comportamento. Querem resolver comportamento. Esse profissional é um profissional ultrapassado, predador, inimigo da infância e da adolescência. Pode fugir deles. Porque é a mesma coisa assim, você vai botar um band-aid num buraco, amor. Você tá jogando a coisa embaixo do tapete, daqui a pouquinho você vai tropeçar nele. E o pior, todo mundo sai perdendo. Não são só os adolescentes que são sufocados, os pais também saem perdendo muito nessa. Buscar vínculo, buscar conexão, todo mundo ganha, né, Ju? Sim, todo mundo ganha. Com certeza. E nós profissionais também, porque a gente transforma a nossa profissão em missão de vida. É maravilhoso isso, maravilhoso, porque a gente está entregando uma riqueza para a sociedade, a gente está transformando a sociedade. Então, se você quer ser um profissional que realmente vê o porquê que eu estou ali, né? Por que eu existo? É a vocação, né? A riqueza que eu trouxe para o mundo a favor do próximo é a nossa vocação. Então, sair desse raso que é só ser um profissional que passa por essa vida e não deixa nenhum legado, ou de ser um profissional que realmente modifica a vida das pessoas, né? Muda paradigmas, machuca muita gente, sim, porque é preciso machucar. É preciso. Que às vezes não agrada, né, feridas. Ju? Sim, eu vou lá no consultório da Ju querendo um remédio facinho. Ju, que diagnóstico você pode dar aqui, ó? O que ele tem? Não é. A Ju não vai ser esse tipo de profissional. E se você dá para sair dessa caixinha. Sim. Dá para sair dessa caixinha.
Pode ter coragem, não tenha medo, né? Que é o que a gente mais tem, é medo de sair do tradicional. A gente tem medo de ficar sozinho. A Marcele está perguntando se pode começar pelo meu e depois ir para o completo. Sim, é uma ótima porta de entrada. Hoje a Também gente acho, acredita mas muito é que um é uma caminho ótima sem porta volta. sem volta. Passou, não volta mais. Então pensa bem. É que daí não vai mais caber, você não vai mais conseguir nem olhar mais para o teu consultório. Aqui, ó, tem a Rejane, que é psicóloga, tem a Eulália, atendi um monte de criança. Depois que fizeram a formação, não atendem mais. Agora é pais, 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 pais. Por quê? A gente tem esse poder. A gente precisa acreditar nesse poder transformador de fazer essa diferença, né? Ju, gratidão por ser essa luz, por ser esse farol que ilumina tantos caminhos e que traz tanta esperança, porque assim, ó, tá difícil, a gente olha em volta e tá difícil. Mas a Mas a gente tá cada junta, né, aluno Flavinha? a gente não desiste. A gente também, nós também somos muitas. A gente só tá espalhado aí, Sim. plantando amorzinho no nosso lugar. E você, aonde tiver, pode fazer diferença para um adolescente. Já é muita coisa Já é para uma muita família. coisa. Então é urgente que a gente faça esse movimento. Ju, gratidão, gratidão mesmo, amor. Obrigada pelo Obrigada teu eu, meu trabalho. amor. Obrigada por tudo que você faz também, né? Você também me lançou um farol em mim, pode ter certeza. Nossa, que o nosso amor, esse que é a função do nosso amor, né, Ju? Ir. Que Sim. bom saber, e o teu também chega aqui constantemente. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. A gente espera. Ah, eu vou estar numas aulas lá de certificação junto, assistindo, né, Ju? Sabe que eu vou aqui olhar lá. Vai. E ano que vem, Flavinha vai estar total também. Me aguardem. Beijo, gente. Beijo, amor. Tchau, tchau. Beijo, boa noite, Beijo. gente.